Obrigada, Alessandro, mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui entre tantas pessoas queridas que eu admiro tanto e poder falar depois da Vanessa, que, enfim, é uma mestre, é uma inspiração, minha orientadora de mestrado. Obrigada. Acho que eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, Alessandro. Vou falar andando e mais para baixo. Acho que eu sou alta, a câmera consegue me pegar. Vamos lá. Bom, a PEC 45 traz 3 eixos de mudança que são bastante importantes. Acho que precisa ser ressaltado isso, porque, além de uma melhoria e de uma instituição de IVA, isso não está escrito na PEC, e é muito importante que a gente entenda para que possa defender um sistema que traga essa evolução para o país. O primeiro eixo é aquela instituir cidadania fiscal, né? Infelizmente, hoje no Brasil, nós, especialistas tributários, não sabemos quanto a gente paga de imposto sobre o consumo, sobre os produtos que a gente consome no nosso dia a dia, seja nesse microfone, na roupa que a gente está vestindo. Então, isso causa realmente uma alienação total do contribuinte, uma alienação total do cidadão, que é o eleitor, que é quem tem que decidir a carga tributária que a gente tem que arcar e o tamanho de Estado que a gente tem no Brasil. É também quem tem o poder para cobrar a qualidade do serviço público que nos é prestado. Então, é extremamente importante que as pessoas comuns, não só nós, especialistas, saibam quanto elas estão pagando sobre os produtos e serviços que elas consomem. A gente tem as alíquotas nominais, mas é impossível haver esse cálculo das alíquotas efetivas e do custo da carga tributária. E aqui, com todo respeito à proposta do imposto único, que traz simplicidade, ela não traz essa transparência, porque a incidência acumulativa ao final da produção, quando o produto chega, você não tem como saber quantas vezes ele incidiu, então você continua com um sistema sem transparência. Em segundo lugar, ele traz um federalismo cooperativo, né? Hoje, a gente tem um pacto fratricida no Brasil, nós não temos mais pacto federativo. Uma das críticas que a PEC 45 sofreu ao início, e também a PEC 110, foi que a unificação das bases de ISS, ICMS, PIS/COFINS iria ferir o pacto federativo, porque retira a competência dos estados e dos municípios. E aí eu gosto de responder essa crítica com uma pergunta: qual o pacto federativo que nós temos hoje no Brasil? Qual? Não há um pacto federativo de cooperação, né? A gente sabe que os estados guerreiam entre si, os municípios guerreiam entre si, estados guerreiam com municípios pela competência de ISS e ICMS. Então, isso também, com a unificação da base, acaba num sistema IVA, seja na PEC 110, seja na PEC 45. E, por fim, acho que o que traz aqui, que é segurança jurídica, que acho que também é um outro ponto que a gente tem bastante uniformidade de pensamento, é algo que vai trazer crescimento para o Brasil, vai trazer investimento para o Brasil, e a gente precisa dessa melhoria de negócios, né? É preciso, inclusive, que nós, advogados, saibamos responder às perguntas dos nossos consultores. Eu vou investir, eu vou abrir uma empresa X no Brasil que vai fabricar isso ou vai prestar determinado serviço de informática que envolve IoT, e que incide? Depende. Para o Estado de São Paulo vai ser ICMS, para o município vai ser ISS, e assim ninguém sabe, e nós que somos especialistas cobramos caro por essa resposta, as empresas pagam ainda mais caro pela insegurança, pelo custo de compliance brasileiro, que foi muito falado aqui também. Então, esses 3 eixos, essa mudança radical de paradigma, é, sem dúvida, o que me faz falar da PEC 45 com a certeza de que nós estamos propondo o que há de melhor no mundo e para trazer o Brasil realmente para um cenário mundial de investimento, de crescimento e de segurança jurídica. Bom, passando aqui um pouco para o cenário geral do que traz, e depois eu vou entrar em alguns mais especificamente com rapidez para ficar dentro do tempo, Alessandro. Com relação à incidência, a legislação é uniforme. Depois da PEC 45, vai ser instituída via lei complementar, determinando sujeito passivo, base de cálculo, multas, enfim, não tem mais, cada estado vai determinar o que dá crédito, o que não vai dar crédito, quem que é o sujeito passivo, por responsabilidade, por substituição. Acabou, é uniforme a legislação. Isso diminui muito o custo de compliance, isso traz segurança jurídica. Não há exceção, não há benefício fiscal. Hoje a gente vive uma realidade em que tudo é exceção, não existe regra. Então, é necessário que a gente mude esse paradigma para que a gente saiba exatamente o que incide, qual é a regra.
e que as exceções, eventualmente, venham a ser instituídas, mas de uma forma realmente pontual, e não como hoje, que a regra é a exceção. A base de cálculo é nacional, uniforme, a alíquota é uniforme, e eu vou explorar isso mais adiante, que é uma grande diferença da PEC 45 para a PEC 110. A incidência sobre a base líquida de impostos, isso é muito importante, isso mantém a transparência, mantém a neutralidade, a possibilidade de que, de fato, o cidadão saiba quanto está pagando sobre determinado consumo. O crédito é financeiro integral, como disse a Vanessa, essa discussão não existe em nenhum outro lugar do mundo, crédito físico versus crédito financeiro. Empresa não consome. Se a empresa comprou, ela tem que ter crédito, e ponto, não importa o quê. Não importa se é o cafezinho da administração, não importa se é o parafuso da indústria. A empresa comprou, o crédito é integral. Não incide nas exportações, como já dissemos bastante aqui, esse também é um parâmetro mundial, não tem como exportar tributo. O regime é uniforme, a devolução de créditos é integral em 60 dias. Isso aqui também parece sonho no Brasil, mas a gente pensou muito em como fazer que isso funcione. Eu vou mostrar aqui a Agência Nacional, que é uma espécie de comitê gestor do Simples, porém melhorado e mais complexo, com outras atribuições. A obrigação acessória é única, única. E isso é importante, porque só um IVA único, unificado, com as 3 esferas, é que vai permitir isso. Então, eu emito nota fiscal, automaticamente, com o CEP do destino, eu já sei qual vai ser a alíquota que eu tenho que recolher, e, ao final do período, eu faço, né, as entradas, menos as saídas e o imposto a pagar. E essa possibilidade de lançamento de ofício automatizado, que também vem sendo construída em parceria com vários fiscais de várias esferas, né? A gente tem parceiros fiscais de municípios, estados e União nos ajudando nessa construção. Isso tudo muito simples. Isso é um grande benefício da proposta. Com relação à alíquota uniforme, e aqui nós nos diferimos da proposta 110, que tem os serviços essenciais, com uma alíquota inferior, deixa algum espaço para concessão de incentivos fiscais, e uma alíquota superior, que seria seletiva. A seletividade é um conceito jurídico muito bonito, né, em que a gente tributa menos aquilo que é mais essencial, e a intenção é de fazer justiça social e, de fato, de conseguir alcançar as famílias de baixa renda menos favorecidas. Mas, na prática econômica, não existe seletividade, ela não se concretiza. Então, não adianta a gente ficar defendendo conceito jurídico bonito, que fez algum sentido no passado, se hoje em dia a economia e toda experiência empírica já demonstram que são ineficientes. É muito mais efetivo que a gente tenha uma redução, uma compensação para quem de fato precisa, que são a adoção de modelos de isenções personalizadas, que é o que a gente está propondo aqui no IBS, do que eu faça, então, a alíquota zero e uma baixa carga tributária, por exemplo, para os produtos de cesta básica. Se eu mantiver hoje a isenção de cesta básica, eu tenho que aumentar em 2% a alíquota de todo o resto para todo mundo recolher a mais. E quem compra mais produto da cesta básica não é a família de baixa renda. São as famílias que têm mais poder aquisitivo. Então, não é efetivo. Quando a gente reduz, primeiro, não tem uma garantia de que essa redução vai ser repassada no preço, e, segundo, eu não estou atingindo quem eu deveria atingir com essa política pública. Por isso, é muito mais efetivo que se arrecade e que se façam os investimentos necessários, seja via orçamento para a questão das desigualdades regionais, seja via devolução do imposto pago para as famílias de baixa renda, que é o que propõe a PEC 45. Hoje, essa é a realidade do Brasil. Então, eu tenho inúmeras legalidades, cada item tem uma legalidade própria, com regras próprias, com alíquota própria e com carga tributária própria. Esse é o manicômio brasileiro, né? Acho que isso aqui deixa muito claro o consumidor que está arcando com o ônus econômico ao final, porque somos sempre nós, pessoas físicas, que estamos pagando esse imposto, fica totalmente alienado, sem saber quanto está pagando, sobre o que está pagando e para quem está indo esse dinheiro, como esse dinheiro está sendo aplicado. Aí a gente fala, não, mas no Brasil tem seletividade, no ICMS tem seletividade. E o que justifica que o batom
pague menos do que a mochila? O que justifica que a água pague mais que o batom? Então, já são assim, inúmeras distorções por questões de lobby, inclusive setoriais. Quem tem mais força consegue alíquotas melhores e menores e paga menos. E, no fim, alguém paga essa conta. Não tem como desonerar um setor sem que outro não seja onerado, e sem que alguém não pague essa conta dentro de uma necessidade de arrecadação que a gente sabe que existe, é a realidade hoje do Brasil. Como dissemos aqui, é um outro problema que também precisa ser enfrentado, da qualidade do gasto público e da forma como se investe o dinheiro no nosso país. A gente sai dessa realidade para essa realidade numa PEC 45, onde tudo vai incidir a 25%. Então, quando se diz é muito alto a alíquota de 25%, não é baixa, realmente não é baixa. Pela qualidade dos serviços públicos que a gente tem no Brasil, ela é elevada. Mas olha o que a gente está pagando hoje. Muito mais, e a gente fica totalmente alienado. Aqui a gente sabe exatamente quanto, e o consumidor eleitor vai se empoderar para conseguir discutir isso, para conseguir discutir carga tributária nas eleições. Aqui, passando por conta do tempo, outras funções da alíquota uniforme. Ela acaba com essa diferença de bens e serviços. A PEC 110 tem essa previsão para que serviços essenciais sejam tributados a alíquotas inferiores. E aí eu faço aquela pergunta, e que é serviço essencial? O que é serviço essencial? Saúde é essencial, educação é essencial, mas quem paga saúde no Brasil? Quem paga educação no Brasil? É essencial? Quem tem necessidade realmente não usa o serviço público de saúde, não usa o serviço público de educação. Então, a gente vai fazer com que esses serviços paguem menos ao custo que outros paguem mais para compensar. E quem consome mais os produtos do supermercado? É a família de baixa renda, que não paga esses serviços essenciais particulares. Então, é preciso que isso seja falado para que a gente escolha aquilo que a gente quer para o Brasil e o tipo de tributação sobre o consumo que a gente quer para o Brasil. Uma outra função é que ela acaba com o lobby, e essa diferença de setores por legalidades distintas traz transparência e informa o consumidor. Quando a gente pensa em IVA, um dos parâmetros que temos é o IVA europeu, que tem, de fato, alíquotas distintas, 3, mas já é um IVA que tem necessidade de atualizações, é um IVA antigo. Os IVAs mais contemporâneos pós-década de 80 são todos alíquotas uniformes. Mais de 168 países, mais 50% hoje tem IVA de alíquota uniforme. Outra função da alíquota uniforme é acabar com necessidade de classificação. Enquanto eu tiver alguma exceção, algum bem essencial, algum serviço que tem uma alíquota inferior, todo mundo vai querer estar nessa alíquota. E a gente vai ter que ficar brigando por classificação, e eu não consigo reduzir toda a litigiosidade que uma alíquota uniforme tem a potência de realmente exterminar. Já foi dito aqui, o Brasil tem essa posição vergonhosa. De 190 países, nós somos 184, caminhando para virarmos os últimos, 2.000 horas de obrigações tributárias, enfim, tudo isso está no custo Brasil, tudo isso afasta investimento. Bom, esse é um outro assunto bastante falado sobre a unificação dos impostos sobre o consumo com relação ao Pacto Federativo. E aí, voltando à questão, não só pelo fato de hoje nós termos essa situação de guerra total entre os entes, esse sistema que a gente está propondo, na realidade, ele fortalece o Pacto Federativo. Primeiro porque vai haver uma unificação, uma união dos entes para que seja arrecadado o imposto, já que a base é a mesma, então o interesse de todos é o mesmo. Se o município arrecadar, o Estado também arrecada e a União também arrecada. Então, é interesse de todos que haja arrecadação sobre a base, mantém as competências exclusivas atuais e amplia. Eu vou mostrar isso no próximo slide. Além de tudo, ele mantém a competência, a autonomia para que cada ente institua a sua alíquota. Isso é super importante para a manutenção do Pacto Federativo. Nós entendemos que o Pacto Federativo quis garantir, na realidade, é a autonomia financeira dos entes. Então, se cada ente tem autonomia para instituir a sua alíquota e dizer quanto quer arrecadar, o Pacto Federativo está mantido. E a autonomia financeira, que hoje
não é uma realidade. A gente sabe que os municípios e estados vivem com o pires na mão, passando na União, então não há autonomia financeira no modelo que a gente tem atual. Mais de 3 mil municípios no país, dos 5.600 municípios, sequer cobram ISS e outros impostos de competência municipal, porque não tem administração possível para isso, não tem pessoal, não tem recursos para fazer essa cobrança. Então, hoje, essa é a realidade que a gente tem. Os municípios não têm competência para tributar mercadorias e os serviços cheio de cupins tributários, porque concede incentivo, concede alíquota especial. Assim é no oposto para os estados, que têm competência para tributar mercadorias, porém concedem um monte de incentivos e essa base vai corroendo ao longo dos anos, mas não tem para serviços. E a União pegou um pouquinho dos dois. O que a gente está propondo aqui na PEC 45 é criar uma base nacional de tributação, em que eu amplio a competência, eu não tiro a competência de ninguém. O que eu tiro aqui é a competência de conceder incentivo, por quê? Por A mais B, toda a literatura internacional, toda a literatura econômica já comprovou que incentivo fiscal não traz desenvolvimento, não traz os benefícios que a arrecadação e o investimento direto via orçamento têm o potencial de trazer. Então, essa é a base nacional de tributação. Uma lei nacional vai instituir o fato gerador, o sujeito passivo, e aí cada lei ordinária de cada ente vai instituir sua própria alíquota. Aqui, uma simulação. Meu tempo terminou, mas para fazer aqui um apanhado final, essa é a proposta de agência nacional. Isso aqui é o que garante que haja a devolução dos créditos, que haja a redistribuição, a devolução para as famílias de baixa renda e ainda garante um pedaço para o desenvolvimento, para os fundos de desenvolvimento regional. Essa agência nacional tributária, a proposta inicial é que ela seja gerida pelos 3 entes, União, Estados e Municípios. Ela tem alguma semelhança com o Comitê Gestor do Simples, só que o Comitê Gestor acabou ficando no âmbito da União, então é necessário que os outros entes participem disso. O CONFAS é a favor da nossa proposta, da PEC 45. A diferença deles é justamente com relação à gestão da agência nacional. O CONFAS quer tirar a União dessa gestão, eles querem gerir, mesmo porque a base e a maior parte da arrecadação é dos estados. E, dentro dessa agência tributária nacional, não vai haver o problema que a gente tem hoje, de uma vez que é arrecadado, vai para o cofre público e depois é muito difícil de devolver mesmo crédito. Aqui eu vou prover, assim como as empresas têm os provisionamentos para pagamentos de créditos futuros, aqui eu tenho uma provisão. Então, parte da arrecadação vai ser destinada para garantia de devolução dos créditos acumulados na exportação e outras possibilidades. Também devolução do IBS para as famílias de baixa renda, distribuição e os fundos, como eu falei. Esse é um cenário mundial com relação à devolução dos créditos. Então, o Brasil está ali em amarelo, dentre os países que simplesmente nunca devolvem créditos acumulados. A gente precisa mudar essa realidade e a Agência Nacional tem o potencial de fazer isso. Terminando aqui a questão do Pacto Federativo, a arrecadação é simples e eficiente, eu acabo com as guerras fiscais, a gente precisa retomar um federalismo cooperativo no Brasil. E aqui, por fim, só para, acho que, enfrentar a questão da unificação das bases, e algo que a gente tem ouvido muito, que é o setor de serviços bastante preocupado, porque tem falado, vai onerar o setor de serviços, vai onerar o setor de serviços. Primeiro, a tributação sobre o consumo, ela não deve ser setorial, como aconteceu no Brasil. Quem paga é o consumidor final, então não importa se o consumidor está consumindo de determinado setor ou não. Ele vai pagar 25% e ponto. Se hoje a média que nós pagamos sobre o consumo é 33%, então a gente vai pagar, inclusive, até menos, porque esse custo Brasil que está embutido no que a gente paga hoje, ele vai embora. O Brasil é o último país do mundo que compartimentaliza ainda a tributação sobre o consumo de ISS e ICMS. Essa realidade de deixar o serviço muito dissonante com relação à carga tributária sobre o comércio e a produção, indústria e comércio,
ocorre, a gente estudou bastante isso para entender o que aconteceu quando o ISS foi concedido aos municípios, e aí são os entes mais fracos da federação, com menos capacidade de aumento de alíquota. E é por isso que até hoje, sobre o serviço, a gente tem essa alíquota consumidor final, não haverá esse pacto que tem se alardado e que tem se falado muito a respeito. E o período de transição, que é extremamente importante para que as empresas se readaptem a essa nova realidade, vai fazer também com que haja essa absorção gradual dos preços. Não vai ser do dia para a noite que o serviço que a gente consome privado vai ficar mais caro, né? Vai ser gradual e assim a gente vai se adaptando. O serviço vai ficando um pouquinho mais caro, mas o supermercado vai ficando um pouquinho mais barato e, no fundo, o consumidor final vai ser muito favorecido. Acho que é hora da gente pensar como cidadãos, como Brasil, não mais como setores específicos e não mais com interesses umbilicais, classistas, e por aí vai. Acho que é uma oportunidade única, realmente, que temos agora no Brasil, e seria muito importante, falamos sobre isso, né, na vinda maneira, no nosso almoço também. Acho que tem aí várias propostas, todas elas com muitas virtudes, algumas com necessidades de melhoria, mas é hora de sentarmos todos juntos e buscarmos o melhor para o Brasil. Acho que não tem proposta do API, não tem proposta do Raul, não tem proposta do Flávio Rocha. Acho que a gente tem que ter uma proposta para a melhoria do Brasil. É pegar o que tem de tudo de bom, né, a experiência que temos em toda a nossa academia, e botar o Brasil para crescer de novo. O tempo está esgotado, eu queria passar aqui para vocês só esses últimos mitos. O IVA encarece a prestação de serviço, é o que eu acabei de falar, acaba com os benefícios fiscais essenciais para aumentar a produtividade de empresas, isso é uma falácia enorme, a gente não necessita de benefícios fiscais, falamos sobre isso, e os lobbies têm que mudar. Os lobbies, ao invés de pedir renúncia fiscal, têm que pedir investimento. Investimento em infraestrutura, investimento em qualificação de mão de obra, investimento em portos, investimento e não mais renúncia fiscal. Esse dinheiro precisa ser arrecadado e precisa ser investido e bem investido. Bom, é isso. Muito obrigada.